O empresário do garimpo Rodrigo Martins de Melo, mais conhecido como Rodrigo Cataratas, disse que o filho dele, Celso Rodrigo de Melo, foi preso pela Polícia Federal neste fim de semana, mais precisamente no sábado, no âmbito da investigação que apura a fuga do deputado federal Alexandre Ramagem. Na semana passada, Cataratas, que trabalha na Guiana e no estado de Roraima, já havia publicado um vídeo no qual se defendia de uma acusação sobre ter supostamente ajudado o ex-diretor da BIM a deixar o país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Miriam Leitão. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Antes de o seu comentário entrar no ar aqui, eu trouxe algumas das informações sobre a prisão de Celso Rodrigo de Melo, filho de Rodrigo Martins de Melo, que é o Rodrigo Cataratas, lá em Roraima, em função da possibilidade de ter ajudado o deputado federal Alexandre Ramagem a fugir do país. Queria ouvir o seu comentário. Primeiro, é um espanto que alguém que tenha sido delegado da Polícia Federal em Roraima seja amigo de garimpeiro. Então, a suspeita é porque eles são amigos, e isso é um fato, está publicado nas redes sociais, eles abraçados, nas redes de um e de outro. E de quem eu estou falando? Eu estou falando o garimpeiro, que é o pai da pessoa que foi presa, ele se chama Rodrigo Martins Melo, também chamado Rodrigo Catarata. E o filho dele, Celso Martins Melo. Então, normalmente, quer dizer, quem da Polícia Federal atua num estado como Roraima, se ele, da Polícia Federal, faz bem o seu trabalho, ele fica contra os garimpeiros, porque o garimpo é ilegal. E ele, que se apresenta, a imprensa está chamando de empresário do garimpo, ele já foi acusado, o Rodrigo Cataratas, ele foi acusado pelo Ministério Público em 2024 de ter botado fogo num carro do Ibama. E em 2021, ele foi acusado pela Polícia Federal de incendiar um helicóptero, invadiu o pátio da Polícia Federal em 2021 e ateou fogo num helicóptero. Quando ele foi candidato a deputado federal, e quando ele foi candidato em 2022, agora ele é candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. Em 2022 ele foi candidato ao Senado e ele disse que guardava em casa 4,5 milhões de reais em dinheiro vivo. Quem guarda 4,5 milhões em casa em dinheiro vivo? Né? É estranho, no mínimo estranho, né? Não é proibido, mas é estranho, porque parece o quê? Dinheiro vindo de fonte ilegal. Dinheiro para fazer atividades ilegais. Porque senão você passa pelo sistema bancário, naturalmente, onde o seu dinheiro está protegido e rendendo. E tem também 10 aeronaves, 11 veículos para suas atividades de garimpo. Ele é líder do movimento que pede a legalização do garimpo. Enfim, essa pessoa com essa extensa folha corrida que é amiga de Ramagem, isso nós temos certeza. Eles são amigos. E Ramagem ficou amigo dele quando foi delegado em Roraima. Isso é que me assustou. Quando eu pensei nisso, a Polícia Federal, o representante da Polícia Federal em Roraima, amigo de garimpeiro. Então isso explica muito do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que era a favor das atividades ilegais na Amazônia. Então foi por isso que cresceu tanto o desmatamento e o garimpo durante o governo Bolsonaro. E aí ele teria ajudado a fuga. Eles estão dizendo que não é verdade e que vão provar, mas o fato é esse, quer dizer, ele teria saído
ele teria saído através da ajuda dessa família. E, sim, fala, Cássia. Eu ia dizer, Miriam, que esse é mais um componente que deve pesar em alguma decisão que se espera na Câmara dos Deputados em relação ao mandato de Alexandre Ramagem, que já está foragido, né? E o que aconteceu com o mandato de Carla Zambelli é que mostra que a Câmara vai preferir fazer a briga política ou o desrespeito às ordens judiciais e o corporativismo do que o respeito à lei. Porque agora a Carla Zambelli, ela renunciou para que não ser cassada, porque tinha que ser cassada por ordem de Alexandre de Moraes. Mas não é uma vontade do Alexandre de Moraes, não é um mandonismo do Alexandre de Moraes, como eles querem fazer crer. É porque a lei determina que quem é condenado perca o mandato, dado que não pode exercer, não consegue exercer o mandato como condenado cumprindo pena em regime fechado. É uma decisão, outro dia quem estava falando isso foi Miguel Reale Júnior, numa entrevista que a gente fez com ele na Globo News. Ele falou: é decorrência natural. Então, tinha que ter cassado, não cassaram, e aí Alexandre de Moraes deu a ordem, o Supremo, a primeira turma, concordou com Alexandre, e aí ela renunciou. Segundo o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, foi uma renúncia estratégica, porque Alexandre de Moraes não manda. Isso é uma coisa completamente, um comportamento inadequado para uma liderança política, né? Não é que o Alexandre de Moraes manda, mas a lei precisa ser cumprida. Então nós estamos nesse capítulo, e aí vamos decidir, vamos ver o que a Câmara decide sobre isso que você falou, Cássia. O sensato seria cassar o mandato. Ele está fora do país, foragido, morando num condomínio de luxo em Miami. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você, uma boa semana. Boa semana. Boa semana, Miriam.